Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o terceiro termo do Trump, ou seja, a possibilidade do Trump concorrer mais uma vez a presidente em 2028. O Trump tem falado várias vezes em concorrer de novo em 2028, só que a Constituição americana proíbe esse tipo de coisa, tá? A 22ª emenda americana à Constituição, que é a última emenda que foi aprovada, proíbe que presidentes americanos sejam presidentes por mais do que 2 mandatos, né? Então, ou seja, como o Trump já foi presidente de 2016 até 2020 e agora vai ser de 2024 até 2028, ele está proibido de concorrer à presidência em 2028. Durante muito tempo, na história americana, era apenas um acordo de cavalheiros, né? Não havia lei que proibisse os presidentes de se candidatar mais do que uma vez, e mesmo assim os presidentes respeitavam esse negócio de nunca se candidatar mais do que uma vez, ou seja, 2 termos e acabou. Mas em 1940, na Segunda Guerra Mundial, teve o presidente americano, o Franklin Delano Roosevelt, que foi eleito 4 vezes. E aí, na última vez, ele acabou morrendo, assumindo vice, coisa e tal. Mas o pessoal decidiu acabar com esse negócio e aprovaram a última emenda à Constituição americana proibindo mais do que 2 mandatos. Então o Trump não pode concorrer em 2028, nem que ele queira. Mas ele está falando aqui, não, porque eu vou concorrer e não sei o que lá. Vamos ver se ele pode, o que ele pode fazer para concorrer em 2028, né? Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP e Anão Pistolinha, os Pinguins da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E para você que vai ficar decepcionado porque eu não vou falar de Ucrânia nesse vídeo, saiba que todos os dias eu faço um vídeo exclusivo sobre a situação da Ucrânia lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, o vídeo de hoje da Ucrânia lá no Mundo em Revolução, para você me ouvir falar muito sobre Ucrânia. Eu sei que vocês adoram, vocês amam como eu falo da Ucrânia, e eu vou continuar falando sempre porque é muito importante esse assunto, né? Mas esse assunto aqui não tem nada a ver com a Ucrânia, embora não deixe de ser uma papagaiada do Trump. O Trump sabe que não pode concorrer em 2028. A única alternativa que ele tem é aprovar uma nova emenda à Constituição americana. Ele poderia fazer isso? Bem, em tese ele poderia. Qual que é o problema das emendas na Constituição americana? Elas não são aprovadas só pelo Congresso americano. Aqui no Brasil, se você quer fazer uma PEC, quer aprovar uma emenda à Constituição, você tem que aprovar ela no Congresso e tem que aprová-la no Senado. É difícil? É difícil. Mas não é tão difícil assim, né? Tem que ter 3/5, 2 votações, 3/5 dos votos, eu não sei o que lá, mas é relativamente fácil de passar. Lá nos Estados Unidos não é moleza não, meu amigo. Tem que passar no governo federal, depois tem que ser aprovado por cada estado americano, tem que ser aprovado em cada congresso, em cada senado de cada estado americano. Tipicamente leva décadas para aprovar uma emenda à Constituição americana. Dificilmente ele conseguiria aprovar uma emenda à Constituição americana. Eu diria que a chance é 0 dele aprovar uma emenda à Constituição americana até 2028, né? Até porque a maior parte dos estados não quer essa mudança, não quer um terceiro termo, né? Apesar de que tem algumas pessoas que falam assim, ah, não, mas a Califórnia não ia querer isso. Eu não sei não, tá? Talvez não seja nem a Califórnia que não queira, seja exatamente os candidatos republicanos que não queiram, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? O Trump deu uma entrevista, então, dizendo que não está brincando sobre um possível terceiro mandato, e segundo ele aqui, ó, existem métodos pelos quais isso pode ser feito, disse ele, nessa ligação a uma emissora de televisão, né? Ele não falou quais métodos que são esse, ele disse aqui, ó, muita gente quer que eu faça isso, mas basicamente digo que temos um longo caminho pela frente, eles sabem, é muito cedo na administração. Então é muito cedo para pensar, mas ele diz que tem métodos para fazer isso, né? Bom, como é que ele poderia fazer isso? Já tem gente falando aqui, ó, projeto terceiro termo do Trump, né? E para fazer a coisa ainda botaram o cara com a coisa de Júlio César aqui, com uma coroa de louros de Júlio César, como se fosse o imperador romano. Eu fico me perguntando se eles não estão fazendo isso de forma irônica, né? Mas pior, eles estão falando que não, que eles querem fazer exatamente isso, eles querem aprovar uma emenda à Constituição que permita que presidentes americanos possam ser eleitos indefinidamente.
igual o Putin. Mais uma coincidência, não é à toa que o Trump tem uma certa admiração pelo Putin, né? Você vê que ele quer as mesmas coisas que o Putin. Felizmente a Constituição americana é muito mais sedimentada e dificilmente ele vai conseguir esse tipo de coisa. Esses ativistas do CPAC anunciaram o projeto terceiro termo para revogar a 22ª Constituição americana, que limita o presidente a 2 termos, né? Então, no final das contas, eles querem fazer isso. Vão conseguir? Eu acho pouco provável, tá? Simplesmente não tem tempo. Agora, qual que é o plano que o pessoal está falando aqui? Ó? Olha só, tá aqui. Emenda 22, né? Foi aprovada em 21 de março de 1947 e foi ratificada em 27 de fevereiro de 1951. Ou seja, só entre a aprovação no Congresso e a retificação, ou seja, ser retificada em todos os estados americanos, levou 4 anos. Impossível ele conseguir isso até 2028, né? Mas diz aqui, ó, nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente mais do que 2 vezes. Então o Trump foi eleito uma vez em 2016, foi eleito outra vez em 2024, não pode ser mais eleito em momento algum, nem em 2028, nem em momento algum. É diferente aqui do Brasil. Aqui do Brasil diz que o presidente não pode ser reeleito mais do que uma vez, mas se você saiu, né, entrou outro presidente e você voltar de novo, é o que o Lula fez. Estamos no Lula 3 agora, né? Entrou outro presidente, agora ele foi eleito novamente. Ele pode se reeleger mais uma vez. Se ele se reeleger, ele não pode reeleger de novo, mas mais uma vez ele pode ficar 4 anos fora e voltar mais adiante, né? Só que aí o que o pessoal está colocando aqui? Ó? Ah, não, mas essa não é a única alternativa. Na emenda 25, ele diz aqui, ó, no caso da remoção do presidente do ofício, ou por sua morte, ou por renúncia, o vice-presidente se torna o presidente. Então o que eles estão dizendo aqui? Qual que é o plano bacana que o pessoal está pensando aqui para o Trump? Chega 2028, o Vance seria o candidato a presidente e o Trump seria o candidato a vice. Ele está infringindo a emenda 22? Não, não está, porque ele está dizendo que ele vai ser né, candidato a vice-presidente, não candidato a presidente. Quem vai ser candidato a presidente vai ser o Vance. Só que aí o Vance vai renunciar e o Trump assume mais um mandato a partir daí, né? Ele pode fazer isso? Bom, em tese, ele poderia, né? Seria meio arriscado, porque quem garante que o Vance, uma vez eleito presidente, não muda de ideia, né? Porque para pensar, né? Você foi eleito presidente, você agora é o presidente americano, não tem nada que obrigue você a renunciar, né? Pode ser que ele seja tão leal ao Trump assim a ponto de renunciar, mas, né? É difícil essa equação aí, mas também não dá certo isso daqui. Sabe por quê? Por causa da emenda 12. A segunda emenda à Constituição americana diz que nenhuma pessoa que é constitucionalmente inelegível para ser presidente pode ser elegível para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Está aqui, ó. Especificamente, nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível. Isso aqui é a 12ª emenda, é mais antiga. Mas diz que se você não é elegível para ser o presidente, você também não pode ser candidato a vice. E como a 22ª emenda diz que ele não pode ser candidato a presidente, então o Trump também não pode ser candidato a vice-presidente. Então não há essa possibilidade, pelo menos desse esquema que eles estão querendo fazer aqui. Existem algumas outras possibilidades que eles falam que, se nenhum candidato ganhar, aí o Congresso pode escolher o presidente, aí pode escolher qualquer pessoa, e aí, em tese, né, poderia escolher o Trump, porque como fala que pode escolher qualquer pessoa para ser presidente, né, se não tiver um máximo de votos eleitorais no Congresso Eleitoral, poderia escolher qualquer pessoa, aí, ou seja, o Trump não foi eleito. Ele foi escolhido pelo Congresso, então não é eleito, né? Lembra que a 22ª emenda fala que ele não pode ser eleito mais do que 2 vezes para o cargo de presidente. Mas o problema disso é como é que você vai conseguir uma eleição que não tenha maioria no Congresso, que nenhum dos dois candidatos chegue à maioria do Congresso, nenhum dos dois chegue a 270 votos. É muito difícil fazer isso, né? Enfim, eles estão dizendo que tem maneiras aqui, mas a verdade é que a única maneira que teria do Trump ter um terceiro mandato seria ele ou revogar a 22ª emenda, o que não seria aceito, ou ele passar uma nova emenda com alguma outra coisa, o que também seria muito difícil de fazer nesse caso, né? Não tem muitos caminhos para isso daí. E
tem um terceiro problema nessa história. O terceiro problema nessa história se chama Obama. O Obama é um candidato muito forte, meu amigo. E por mais que ele tenha sido um presidente antigo e coisa e tal, por mais que eu tenha enormes críticas ao Obama, o Obama foi o mané que deixou a Rússia invadir a Crimeia, meu amigo. O Obama é o mais Rousseff de todos esses caras aí. É um merda. Mas a verdade é que, infelizmente, o Obama é muito popular nos Estados Unidos. Se o Obama pudesse concorrer, meu amigo, ele ganhava fácil essa eleição e mais do que isso. Vai chegar 2028, o Trump fez a coisa toda. Não, agora presidentes podem concorrer mais de um termo. Trump versus Obama. Lamento muito, o Trump vai tomar uma surra do Obama em 2028. Então não vai acontecer esse terceiro mandato do Trump. Ele está fazendo isso, muito provavelmente é o chamado factoide, né? O Trump adora um factoide, ele é um cara de mídia, ele é um cara que gosta de criar essas coisas só para ficar no auge da discussão, né? É o que eu falo para vocês, eu espero que, por exemplo, a questão da Groenlândia seja um factoide que ele está fazendo, que ele não vai invadir a Groenlândia, né? Eu espero, sinceramente, né? Tomara que seja isso, tomara que seja um factoide. Factoide é isso, é um negócio que você fala, cria aquele negócio, mas não vai dar em nada, é só mesmo para o pessoal ficar falando disso. Se for isso, menos mal, né? Fora isso, eu não acredito que tenha chance nenhuma do Trump concorrer em 2028. O que ele pode estar sentindo também é o fator que eu já falei para vocês aqui, de que o poder se baseia no poder futuro, né? O Trump pode estar sentindo que está perdendo apoio entre os republicanos. Muito provavelmente está perdendo esse apoio porque está fazendo merda, né? Principalmente com relação à Ucrânia, né? Mas ele pode estar sentindo isso e achando que é justamente porque ele não vai poder concorrer mais uma vez. Existe isso realmente. Quando você sabe que não, daqui a 4 anos o cara não é mais presidente, então você tem um pouquinho menos de poder. O poder, ele diminui com o tempo. Quando você sabe que você não vai conseguir ficar mais um tempinho, você, né, perde o poder no final das contas. Pode ser que seja isso também que o Trump esteja jogando com essa carta. Mas a verdade é que ele não tem chance não. Não vai ter um terceiro mandato do Trump. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.